aqui não é papo de psicólogo, embora eu tenha estudado psicologia. Isso aqui não é papo de cara de sermão religioso, embora eu seja formado em teologia e trabalhe na área da espiritualidade hoje. Mas a dificuldade que você passa hoje pode estar moldando você para algo maior. E a minha vida inteira, as dificuldades que eu passei, que em determinados momentos me causaram muita dor, muita angústia, muita dúvida, algumas até mesmo me levaram para a vontade de desistir de tudo, um pensamento suicida, e eu não compreendia quando eu passava por isso. E hoje eu compreendo, que a condição que tu te encontra não determina as escolhas que tu faz, em nenhum ponto. Na minha própria vida eu aprendi isso. Eu cresci com isso. E ao longo do caminho aí eu fui encontrando outras pessoas que fortaleciam esse aprendizado que eu vivia, que eu vinha tendo. Pessoas que hoje eu sigo com muito prazer pelas redes sociais. Pessoas que vale a pena parar para ouvir em relação a isso. É por isso que eu acordo, nos últimos meses eu criei o hábito de acordar às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, eu levanto, lavo meu rosto, pego o smartphone, vou pro Instagram, vou pro YouTube às vezes, e tem lá algumas pessoas que estão falando ao vivo, que não é gravação, não é aula gravada. Pessoas que vão expondo a vida delas. E aí você percebe que você não está sozinho nesse mundo em relação a várias coisas. E que talvez para você que está assistindo isso ou ao vivo ou assistindo gravado, talvez a pessoa que ajuda você a entender isso seja eu. Talvez, eu não sei. Ou talvez eu seja a pessoa que complementa isso que você busca, que você já tem escutado de outras bocas, outras pessoas que você segue. E que eu estou aqui apenas reforçando aquilo que outras pessoas já endossaram lá atrás para você. E é verdade. As minhas escolhas não são determinadas pela minha condição. Se fosse pela minha condição de eu ter, a partir do dia 16 de março, contratos cancelados, eventos adiados. Tem evento aí que eu reagendei já 3 ou 4 vezes, eu já perdi a conta. E que eu poderia legalmente, eu poderia aplicar cláusula de multa de uma porcentagem sobre o valor total do contrato, do serviço contratado. Mas que por bom senso, humanidade, eu não estou me usufruindo dessa multa aplicável legalmente na questão da alteração dos contratos. Porque quando a gente está numa condição, quando a gente está numa situação e a gente precisa fazer as escolhas, você tem alguns aspectos aí que você pode observar. Vou me valer de todos os direitos que me cabem, amparados por uma lei, por uma ética, ou eu vou usar daquilo que a minha essência diz para eu usar, que é bom senso, caráter, olhar para o outro da mesma forma que você gostaria que o outro olhasse para você. Bom senso. Teve cliente que eu tive que cancelar contrato porque eles não queriam realizar evento em outras datas, que eles diziam assim, não, então agora tu vai devolver todo o dinheiro que a gente investiu para você. E eu tive que me virar de alguma forma e devolver todo o dinheiro que eles haviam me pago, sendo que eles tinham me pago meses antes da contratação. E teve cliente que dissesse, Fábio, em virtude de tudo isso a gente está muito incerto, então a gente não vai mais realizar o casamento. E nós gostaríamos de ver contigo como essa questão aí do valor que nós já investimos em você. E aí, quando a abertura de um lado e a abertura de outro, nós criamos
a condição que nos permite fazer uma escolha onde haja um equilíbrio para ambas as partes. E graças a Deus, a grande maioria das pessoas que entraram em contato comigo para cancelar os seus eventos tiveram este bom senso, este equilíbrio no caráter e na personalidade. Graças a Deus. Porque eu ofereci isso a elas desde o princípio. Eu ofereço a todas elas desde o princípio isso, da minha parte profissional. E sabe por que às vezes muitos de nós não realizamos as escolhas certas, não nos movemos para realizar as escolhas certas? Porque a gente desculpa. Porque a gente se centra demais no formato padronizado que nós nos entregamos muitas vezes na vida. No formato padronizado que a condição, a situação da nossa vida nos coloca lá para viver. E quando ocorre alguma coisa que ocasiona na gente esse abalo, esse mexer, essa crise, né? A crise é um momento de abalo na nossa vida. Nós olhamos para aquilo lá que causa a nossa crise e nós tornamos aquilo muito maior do que realmente é. Muito maior do que realmente é. E usando um pouco dessa base, dessa referência dentro da espiritualidade, meu viés de espiritualidade ele é cristão, minha formação teológica ela é cristã. Então muita coisa do que eu faço, do que eu vivo, do que eu aplico na minha vida, ela tem base lá na Bíblia Sagrada, obviamente. E uma das histórias que traz essa referência, uma história que aconteceu segundo a tradição, segundo a história, mas que tem todo um simbolismo oculto nela, que é a história do rei Davi. O Davi que matou o Golias. Todo mundo, de uma certa forma, já ouviu essa história, né? Mas o Davi ter derrotado o gigante Golias, para mim, ela é a expressão máxima dessa frase que eu iniciei esse encontro hoje com vocês. Que a sua condição não determina as suas escolhas. E as suas escolhas promovem você, movem você, colocam você na direção de uma ação. Basicamente falando, existiam dois exércitos. O exército do povo israelita, o exército dos filisteus. Filisteus, conquistadores, povo bélico, agressivo, queria conquistar tudo. Não respeitavam nada nem ninguém. O povo israelita, quando necessário, povo bélico, mas um povo que se dizia o exército do Criador, o exército de Deus. O Davi era o quarto dos irmãos homens na casa de Jessé, um cara muito respeitado onde ele vivia. Mas Davi era o mais jovem, tinha em torno de 16 anos e era pastor das ovelhas ali da família dele. Ele passava o dia inteiro cuidando de ovelha e tocando a harpinha dele. Bibibi, bibibi, bibibi. Tocando a harpinha. De boa, assim, né? De boa, é tranquilo. Aí teve não enfrentamento, mas teve essa imposição aí do exército filisteu. E geralmente lá nos povos antigos, quando acontecia coisas desagradáveis entre a autoridade de uma e a autoridade do outro, então nós vamos reunir nossos exércitos, vamos nos colocar em prontidão no local tal. Um local geralmente aberto, plano, que permitisse a batalha entre os dois exércitos. Então as guerras eram combinadas também, né? Eram agendadas, digamos assim. Não com um dia certo para marcar, mas que os exércitos se colocavam em prontidão em determinado território para ocorrer as batalhas. Mas ainda existiam momentos de períodos de negociações ali entre a autoridade de um e de outro, mas se não houvesse um acordo,
Ele disse assim: então amanhã nós vamos investir contra vocês. Nós vamos brigar contra vocês. Bom dia, Grace. Bem, estamos aí. O papo de hoje é: sua condição não determina suas escolhas. E suas escolhas podem transformar a condição que você se encontra. E aí, nesse período aí, os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam lá no exército de Israel, liderado pelo rei Saul. Tá? Vou tentar resumir o mais breve possível essa história. Só que do exército dos filisteus existia esse cara grandão aí, né? Que segundo o que está relatado ali, o cara chegava a perto de 3 metros de altura. Isso aí, obviamente, é uma linguagem figurativa, certo? E existe um simbolismo para esse gigante aí na história, que a gente vai conversar. E esse gigante dizia: não tem no exército de vocês um homem para me enfrentar. Que eles tinham esse costume também, tá? Eles pegavam o guerreiro mais forte de um lado e pegavam o guerreiro mais forte do outro. E quando os caras não estavam afim de botar todo mundo do exército brigar com o exército do outro, eles faziam isso aí. Eles pegavam o guerreiro mais forte um do lado e diziam assim: tá, se o teu guerreiro mais forte vencer o meu guerreiro mais forte, a gente abre mão da batalha e vai embora. A gente desiste disso aqui. Isso aí é retratado num filme bem conhecido, que é o filme Troia, que tem como ator principal o Brad Pitt. O Brad Pitt, tá? O Brad Pitt faz o papel de Aquiles. E lá nos israelitas e nos filisteus aconteceu isso aí também. Então, por dias, o gigante dos filisteus ia na frente do exército filisteus e gritava para o exército israelita: tem alguém aí para me enfrentar? Por que não tem ninguém aí? E os israelitas quietos, né, cara? Determinado dia, o Gessé, o pai do Davi, chama ele lá e diz assim: ó, Davi, tu leva esses mantimentos aqui lá pros exércitos, que os teus irmãos estão lá, que eles estão em prontidão, e vê lá com teus irmãos se eles precisam de mais alguma coisa, vê se o exército precisa de mais alguma coisa, se a gente conseguir aqui suprir, a gente vai, daí tu volta e me fala. E o Davi deixou as ovelhinhas lá, deixou a arpinha dele, pegou as coisas que o pai dele falou, levou lá pro exército israelita. Aí falou com os irmãos, e os irmãos disseram pra ele assim: ó, tá acontecendo tal coisa assim, né? Tem um gigante lá dizendo isso. Mas tá difícil de arranjar aqui no exército alguém que enfrente um gigante quase 3 metros de altura. E a ponto de que o próprio rei Saul falou que se houver alguém aqui que enfrentasse, o rei Saul nem tinha falado assim: ó, se alguém for lá e derrotar o gigante, eu vou dar tal coisa. O rei Saul falou assim: se tiver alguém aqui que vá lá e enfrente, eu vou dar uma das minhas filhas, a sua família nunca mais vai pagar impostos e metade do meu reino eu vou dar. Até mesmo todo o meu reino eu posso dar. E o Davi ficou doido com essa proposta. Primeiro porque tinha um exército inimigo enfrentando, provocando o exército do povo de Israel, o exército do Deus que ele acreditava. Segundo, porque tinha uma promessa de recompensa aí, que nenhuma dos soldados do exército lá de Israel tinham se prontificado em ir lá enfrentar o cara. Davi, quando ficou sabendo disso, ficou louco, ficou doido, né? Ele foi lá na frente do exército de Israel e gritou: quem é que tá enfrentando aí? Quem é que tá falando essas bobagens aí? Do exército do meu Deus. Então os israelitas, quando viram aquilo, ficaram perplexos, cara. Porque Davi era uma criatura de estatura pequena. Era um jovem, era muito novo. Cuidava de ovelha, tinha aparecido ali no exército como alguém que estava
providenciando mantimentos para o exército. E ele estufou o peito e foi lá para frente. E falou. Obviamente que o gigante deu risada daquilo ali. E algumas pessoas do exército de Israel ficaram perplexas com a atitude daquele ser pequeno. E aí quando acordaram que haveria o confronto entre o gigante e Davi, o rei Saul mandou chamar. E o rei Saul assim, estou admirado com a tua coragem e por causa disso eu vou tirar a minha armadura, eu vou tirar a minha vestimenta, minha veste de guerra e vou colocar em ti. E colocar a veste de guerra do rei em Davi. Só que Davi era muito pequeno para usar a veste do rei. E falou assim, isso aqui está muito pesado e eu mal consigo me mexer. Eu não quero usar essa vestimenta. Eu vou ir do jeito que eu cheguei aqui. E se você sabe, né, como que as pessoas... Davi era pastor. As pessoas naquela época não tinham quantidade de roupas como a gente tem hoje, obviamente, né? Você vai entender o texto dentro do contexto. E geralmente era uma peça de roupa única que as pessoas utilizavam, então era uma coisa desagradável, né? Sandália nos pés para poder caminhar lá na questão árida da região, enfim. E foi daquele jeito que o Davi foi, como ele era. Pega essa mensagem que eu estou te passando aqui agora, porque a gente vai trabalhar detalhe ali. Como ele era, ele se colocou na frente do exército para enfrentar o gigantão dos filisteus. E os israelitas ficaram loucos com isso, cara. Não entenderam por que ele estava fazendo isso. Porque a condição de Davi não permitia que ele fizesse aquela escolha. E Davi, quando se colocou lá na frente do exército, para poder enfrentar o gigante, ele se coloca posicionado, virado para o chão, pega 5 pedrinhas, coloca dentro da bolsa dele e vai. E aí muitos já sabem, né? O gigantão com a sua armadura, com o seu capacete, com o seu escudo, com a sua espada, lá pronto. E o Davizinho de sandália, com a sua túnica surrada de pastor, pega a sua tiradeira, seu estilingue, sua funda, como você queira, o seu... Aqui na região que eu moro chama de bodog. Então o Davi pega o bodog, pega uma das pedrinhas na sacola, bota no bodog e começa aqui, ó. Pá! No meio da testa do gigante. O gigante fica tonto, cai. Pá. O que Davi fez? Pega outra pedra para jogar no gigante? Não. Davi sai correndo, chega perto do gigante, pega a própria espada do gigante e corta a cabeça do gigante. E vence o desafio homem a homem dos exércitos. Recebe a filha do rei em casamento. Sua família nunca mais pagou impostos. E se torna rei de Israel. O que essa história do Davi traz para mim de aprendizado e eu vou compartilhar com você agora, tá? O gigante nessa história, ele representa os medos, as crises, os enfrentamentos que a vida nos impõe. Quando a gente quer colocar os momentos que nós nos paralisamos na vida, nós nos detenhamos, onde nós nos detemos na condição que nós nos encontramos, ficamos paralisados, não damos um passo à frente, não voltamos a fazer aquilo que nós precisamos fazer, nós projetamos a nossa culpa no nosso externo. Nós projetamos a responsabilidade naquilo que está externo. Essa projeção de paralisação na nossa vida, aqui nessa história de Davi e Golias, é representado pelo exército dos filisteus. Tá? Agora nós queremos personificar
essa paralisação que nós temos na vida. Essa personalização é através da figura do gigante, onde nós temos um problema, um enfrentamento, uma dificuldade, e nós tornamos aquilo ali uma proporção grandiosa, um gigante, né? O gigantão com a sua armadura, com a sua espada, com o seu escudo, com o seu capacete. Pá, eu estou com dificuldade financeira, meu Deus. Fala pra mim, você, que você está com dificuldade financeira. Você aí que está com seu emprego, você que está com a sua carteirinha assinada, né, com seu saláriozinho pingando ali todo quinto dia útil, todo final de mês. Você que está aí com seu plano de saúde garantido pela sua empresa, SUSA, né? Você que está aí com sua casa, seu apartamento pago, que está tranquilinho, né? Você que está aí dentro da sua casa com seu Netflix, seu Amazon Prime, seu Disney Plus. Você que está curtindo aí com seus filhos uma vida que não mudou basicamente nada para você desde o dia 16 de março de 2020 até agora. Você que está aí se arrancando os cabelos porque você não está mais conseguindo ir no bar, né? No pub, se encontrar com seus amigos. Você que não pôde mais fazer janta com os amigos, né? Do futebol por causa da pandemia. E a vida pra você tá... Meu Deus, onde iremos com essa pandemia? Olha nos meus olhos agora e diz que mesmo com tudo garantido para você e que a única coisa abalada na sua vida foi essa questão social, olha nos meus olhos agora e diz que a vida está difícil para você. Eu quero que você olhe nos olhos dos milhares de profissionais de eventos que estão sem receita desde o dia 16 de março e que não estão mimizentos, choramingando igual você. Que gigante que você está enfrentando aí. Todo o exército de Israel estava paralisado na frente da atitude do gigante, de um problema. E o gigante estava dizendo assim, ó, não tem ninguém para me enfrentar. Porque as pessoas estavam olhando para a condição que o gigante estava impondo para elas. E as pessoas se perguntavam, meu Deus, como que eu vou me enfrentar aquele gigante? Olha o tamanho da espada dele, olha o tamanho do escudo dele. O cara é guerreiro. E eu não sei se eu fui treinado o suficiente. Eu não sei qual é a tática de guerra que ele vai usar. A minha espada é pequena. O meu escudo não vai aguentar uma porrada, uma espadada dele. A condição que eu me encontro não permite eu enfrentar o gigantão. Talvez eu não seja bom, assim como o gigante é bom na arte da guerra. Aí vem um piá de 16 anos, pastor de ovelha, olha para aquele monte de marmanjo parado, se cagando de medo de um gigante, de um problema que parecia enorme, invencível, um problema intransponível. Fala assim, o que vocês estão fazendo aí? É uma figura, é um problema que está na frente de vocês. Vocês estão vestidos para guerra, ninguém está enfrentando o cara. Eu acho que passou isso na cabeça do Davi, né? Me coloco no lugar dele. E além disso, é um problema. É uma dificuldade, é um obstáculo. E vocês são soldados, vocês estão enfrentando o cara. E o rei disse que
quem enfrentar vai ganhar uma filha dele. A família nunca mais vai pagar imposto. E vai tornar o cara rei. Eu tenho que ir lá e provar isso. Eu tenho que ir lá. Eu não sei que resultado vai ser, mas eu tenho que ir lá. E aí quiseram que o Davi enfrentasse o gigante da maneira que eles queriam, que eles imaginavam. A ponto de que o próprio rei tirou a sua armadura de guerra e colocou no cara. E o que o Davi se conscientizou disso? Não, mas eu não vou enfrentar ele da maneira que vocês querem. Porque da maneira que vocês querem eu não estou conseguindo me mexer. Eu não estou conseguindo fazer. Eu não estou conseguindo enfrentar esse problema que está afetando a vida de muita gente. Eu não vou conseguir derrotar aquilo lá da maneira que vocês querem. Eu não fui treinado para isso. Eu não tenho esta habilidade. Pega essa palavra, habilidade. Esquece da porra do dom. Dom e talento são palavras que inventaram, que fantasiaram para dizer que você é fracassado em determinada coisa. Bota de lado a porra do dom. E o Davi se conscientizou da seguinte forma: eu vou enfrentar esse cara fazendo aquilo que eu sei fazer. Fazendo aquilo que eu sou bom no meu dia a dia. Oferecendo o mínimo que eu posso oferecer. É dessa maneira que eu vou fazer. Ele pegou 5 pedrinhas. Ele era bom em jogar pedra, né? Mas ele pegou uma só? Não pegou uma só, ele pegou 5. Porque se uma falhasse, ele tinha as outras. Se ele acertasse uma pedra no gigante e o gigante não caísse, ele tinha as outras para jogar. Isso se chama você utilizar com sabedoria os recursos que você tem disponível ao seu redor. Davi pegou do chão as pedras. Ele não trazia consigo as pedras. Davi derrotou um enorme problema que paralisava um exército inteiro atrás dele, fazendo aquilo que ele sabia fazer, na condição que ele se encontrava. Quando ele derrubou o grande problema, o exército de Israel ficou perplexo com aquilo, com uma simples pedra. E todos eles, com espada e escudo na mão, não enfrentaram o problema. Quando o problema caiu por terra, quando Davi mostrou para os demais que um gigante não é tão gigante assim, quando uma crise não é tão gigante assim, quando um medo não é tão gigante assim, quando uma dúvida não é tão gigante assim a ponto de paralisar você, aí Davi se moveu em direção àquela crise, aquele gigante, aquele medo, aquele problema, pegou a própria arma do gigante, pegou a própria essência daquele problema e deferiu o golpe no pescoço, separando a cabeça do gigante. E por que ele cortou a cabeça? Por que ele não cortou um braço, uma perna? Porque se você não elimina a razão de ser daquele problema, se você não elimina a razão de ser daquele medo, aquele medo continua existindo na sua vida. Se ele cortasse um braço, o gigante se colocaria de pé e ainda colocaria medo nas pessoas que estavam atrás dele. Se ele cortasse uma perna do gigante, o gigante ainda se colocaria de pé e colocaria medo. Ele cortou a cabeça, a razão de ser daquele bloqueio. Você dá o nome que você quiser, daquela crise, daquela dificuldade, daquele medo, daquele bloqueio emocional, daquela culpa
que paralisa você de realizar alguma coisa, daquela culpa que coloca você numa condição, numa situação que impede você de realizar outras escolhas, e que você coloca fermento naquilo e aquilo é muito maior do que realmente é. Você enxerga aquilo muito maior do que a verdade daquilo ali que paralisa você realmente é. Rei Davi mostrou para cada um de nós que a sua condição não determina as escolhas que você faz. E que para enfrentar certas coisas você não tem que fazer aquilo que os outros esperam que você faça, mas que você pode fazer dentro das possibilidades que você tem, dentro das habilidades que você tem, dentro do conhecimento que você tem. É uma pedrinha no meio do caminho. Davi pegou a pedra no meio do caminho para usar como recurso e derrubar o problema. E quando ele derrubou o problema, ele pegou a própria arma do problema e tirou a razão de ser do problema. Eu confesso uma coisa, não sei se eu falei isso no início agora, mas se eu falei, eu vou falar de novo, né? Quando o telefone despertou hoje, 15 para as 5, cara, tá um pouquinho frio aqui onde eu moro. Choveu, né? Sabe aquela coisa? Chuvinha, friozinho, caminha quente. Eu não tava afim de levantar pra fazer essa live hoje, não. Tava afim de ficar na minha cama, que tava quentinho. Mas aí tinha um cara lá, 5 horas da manhã, que se propõe a acordar mais cedo que eu e compartilhar comigo o conhecimento dele. E aí ele utilizou só a palavra, no meio de tudo que ele falou ali no início, ele falou a palavra condição. E só essa palavra serviu para eu... Vou falar hoje sobre condição e escolha e vou usar como referência a história do rei Davi, que derrotou Golias. E aí eu tô aqui com você há 40 minutos falando sobre isso. E talvez só uma palavra ou uma frase do que eu tenha falado aqui possa ajudar você no seu dia, no seu final da semana. A condição que eu tava 5 horas da manhã me jogava para a escolha de permanecer na cama. Mas eu não quis me entregar para a condição que eu estava. Eu escolhi levantar e escutar alguém. Escolhi levantar e escutar alguém que com uma palavra desencadeou todo o assunto que eu estou desenvolvendo aqui com você. Eu não estou lendo nada. Eu até pensei, será que eu vou ler a passagem que está lá no primeiro livro de Samuel, que fala da história do Davi com mais detalhes? Eu não vou ler nada. Vou só contar. Na minha vida, eu fiz escolhas que não dependeram, que não foram determinadas pela minha situação, pela condição que eu vivia. Eu estou sem receita, ou melhor, a minha receita caiu mais de 90% desde o dia 16 de março de 2020. E 2020 foi o ano mais incrível dentro da minha casa. E talvez você que esteja com tudo garantido aí, tudo certinho, você está olhando para um problema e está transformando aquele problema no gigantão que está paralisando você. E que a pedra que você tem no caminho, você não está olhando para baixo, para olhar onde você está pisando. Recolhe essa pedra que está no meio do caminho e joga no gigantão que está impedindo você de fazer alguma coisa. Faça suas escolhas. E quando esse gigantão cair na sua frente, quando você vê que esse gigante não é tão grande assim, pum, vai lá e pega a essência desse gigante e corta a cabeça dele. Corta a razão de existir. Na cabeça está a razão. Por isso que o Davi cortou a cabeça do gigante, não o pé e não a mão.
corta a razão de existir desse problema que você está tornando gigante na sua vida. E aí a recompensa vem. Qual é a recompensa que você vai ter? Tem um cara lá que prometeu vida e vida em abundância. João 10:10. Vai lá, dá uma conferida. Que nenhum gigante nos impeça de seguir em frente, né, Grace? É isso aí. Na verdade, não é tão gigante não, tá? Que aquilo que achavam que era gigante, invencível, quando caiu ficou muito menor do que aparentava ser. Tem muito mais que poderia ser explicado através dessa história do Davi e Golias aí. Tem muito mais, né? Mas não vamos nos alongar aqui. Vamos ficar assim.